Me dá a imagem, agora sim, a imagem do garoto, 13 anos. Esse garoto, vejam só o pé desse garoto. Todo machucado. A pele ressecada. Talvez ele trabalhasse aí de sol a sol. A pele ressecada. Vejam só essas mãos calejadas. Esse garoto saiu de Codajás, ele era agredido e escravizado, suspeitas, né, que o pai o agredia, o escravizava. Tá aqui as marcas pelas mãos, pelos pés. E ele foi lá e fugiu de casa. Ele pegou, entrou na canoa, desafiou, arriscou seguir pelo rio Amazonas sem o remo até chegar a Manacapuru. Até chegar a Manacapuru. Cadê o Erison? Erison, muito boa tarde para você. Meu amigo, que história curiosa a história desse garoto, que caso. Então tinha o remo. Agora então me chega a informação, que no início do programa a informação que eu tinha que era sem remo, então teve remo. Não sei de onde tiraram isso, então. Ô Erison, muito boa tarde para você, fica à vontade, meu amigo, para contar essa história. Pois não. Boa tarde, Mário, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Alô Amazonas. Isso mesmo, essa história bastante complicada, bastante até curiosa de se contar por tudo que esse menino passou, esse adolescente de 13 anos de idade, ele que saiu do município de Codajás a remo pelo rio Amazonas, pelo rio Solimões, até a chegada aqui no município de Manacapuru. Nós vamos contar um pouco da história desse menino, o que levou ele a enfrentar, além dos perigos, né, do rio Solimões, também, né, como o que levou ele a fazer essa viagem tão desafiadora. Nós conversamos com ele mais cedo, Mário, assim, a história dele é uma história de vida muito difícil. Ele mora com os pais desde os 7 anos de idade, quando os pais se separaram e ele ficou na tutela desse homem de 55 anos. Este pai, juntamente com o filho, né, os dois viajaram para o município de Codajás e lá eles começaram eles, né, depois de chegar no município de Codajás, o pai começou a colocar esse menino para trabalhar. Então, desde os 7 anos de idade, ele trabalha na roça, na agricultura, limpando o terreno, fazendo plantações, debaixo de sol, de chuva, e também, de acordo com relatos do próprio menino, ele ajudava a família, né, ajudava o pai na pescaria, né, ia pescar, inclusive, de acordo com ele, não recebia nada por isso, e quando se recusava, ou quando se negava, ou quando não podia ir, né, fazer esses trabalhos, né, braçal, ele era agredido pelo pai, segundo relatos do mesmo, né, não importava o que o pai tinha na mão, ele era agredido. Nós conversamos, né, com este menino, 13 anos de idade, mas você percebe, além das cicatrizes pelo corpo, você percebe um olhar de sofrimento, um olhar de quem teve uma infância totalmente ceifada por conta do trabalho, por conta da obrigação de trabalhar, mesmo que o corpo, mesmo que ele não tivesse condições para isso. Vamos ouvir o que ele falou, a nossa equipe, vamos ouvir o que ele disse em relação à sua história. Lá era difícil. Qualquer coisinha que eu fizesse, eu pegava porrada. Mas só vivia me batendo. Estava trabalhando, eu fui beber uma água e ele falou que não tinha pena de mim. Tu era obrigado a trabalhar? Era. Se não trabalhasse, eu não comia também. E aí, quando não trabalhava, ele te espancava? Me batia. Falava um monte de besteira. O que ele dizia pra ti? Falava que minha mãe era falava um monte de coisa. E te forçava a trabalhar? Tua mão não era assim não? Me conta como é que era antes de tu começar desse trabalho pesado, como é que era? Era normal. Aí eu fui trabalhando, pescando. Trabalhava em motor de pesca e não me dava nada. O que me dava já era os outros. Desde quantos anos tu trabalha, Rony? Desde 7 anos, desde quando eu comecei a morar com ele. O que
assim, qual foi o ponto-chave para poder tu sair, decidir sair de lá, pegar uma canoa e vir para Manacapuru? Eu tava fazendo fogo, passar peixe, ele tá reclamando, aí ele mandou. Aí ele pegou um pau e bateu na minha costa 3 vezes, aí eu fiquei com raiva, aí de tarde eu vim embora, de noite. Como é que foi essa viagem até chegar aqui? Eu vim embora, só fiz pegar a canoa, aí vim remando. Aí aqui perto já eu arrumei uma carona. Aí cheguei aqui. Tu chegou a dormir, chegou a se alimentar durante a viagem? Não. Então teve medo durante tu vir pra cá? Quando tu começou, enfim, pegou o rio mesmo, Solimões, e começou a viajar pra cá, tu teve medo de alguma coisa? Não. Só do boto que ia me acompanhando toda hora, aí eu ainda tinha medo. De outra coisa não. Tu queria chegar aqui pra se livrar do sofrimento, né? Depois que tu chegou aqui, qual foi a sensação que tu teve? Eu fiquei feliz por estar aqui de volta. Tu quer voltar pra lá, se ele viesse aqui, o que tu pensa em relação a todo esse tratamento, e caso ele venha aqui querer te levar, tu quer voltar pra lá? Quero não. Eu prefiro ficar aqui do que ir pra lá. Pois é, essa é a história desse menino de 13 anos de idade, mas que pela fisionomia, pela estrutura corporal, você nem acredita que ele tem 13 anos de idade. As mãos parecem umas mãos de uma pessoa de idade que há muito tempo trabalha na agricultura, no trabalho pesado. Os pés calejados também demonstram o quanto esse menino sofreu até, né, tomar essa atitude corajosa de pegar uma canoa e fugir, né, daquele sofrimento que ele vinha passando há muito tempo. Chegando aqui em Manacapuru, ele foi atendido pelo Conselho Tutelar aqui do município. E agora a gente vai falar com a presidente do Conselho Tutelar aqui da cidade, a Milka Ruiz. Ela tem mais detalhes, porque ela conversou com o menino assim que ele chegou, assim que ele esteve aqui na cidade. Milka, como foi que essa ocorrência chegou até vocês e como vocês ficaram sabendo desse caso? E assim, o que de fato tu sentiu, né, quando tu ouviu esse relato, ouviu a história desse menino? A denúncia chegou através do telefone. A genitora dessa criança, ela mora em São Paulo e ela pediu ajuda no Conselho Tutelar de Manacapuru porque ela não estava conseguindo contato com Codajás. E as informações que ela tinha passado é que ele ainda estava na cidade, mas porém ele estava sendo agredido constantemente pelo pai e que ele trabalhava muito. Então, na terça-feira, ela entrou em contato com o Conselho Tutelar e disse que o menino tinha saído do município em uma canoa com remo e ela não tinha conhecimento que ele sabia nadar. Nós entramos em contato com a delegada do município, a doutora Roberta, e ela entrou em contato com a delegacia de Codajás e também com o Conselho Tutelar do município de Codajás, a fim de garantir a segurança dele, né? Porque você pegar uma canoa de Codajás para Manacapuru, eu acredito que são mais de 24 horas de viagem. E aí ele veio nessa canoa para o município de Manacapuru. A equipe de Codajás não conseguiu localizar ele a tempo. E depois a genitora comunicou ao Conselho Tutelar que ele havia chegado ontem, por volta de 3 horas da madrugada, no município de Manacapuru, nessa canoa. E aí foi quando a gente conversou com o adolescente e identificou que realmente se tratava de um adolescente muito maltratado, né? As mãos muito ásperas, muito grossa, os pés. E ele relatou que ele fazia esse trabalho de campo, né? Além de tudo, ele tinha que trabalhar para se manter. De fato, as responsabilidades elas mudaram. A responsabilidade que deveria ser do pai passou a ser do filho. Porém, um filho que precisava de cuidado ainda, né? O pai obrigava ele a trabalhar e quando ele não trabalhava, ele era espancado com um pedaço de pau. Inclusive, ele chegou a relatar que com o que tivesse pela frente, ele agrediu o adolescente fisicamente e ele já tinha vários hematomas pelo corpo. Só que, quando ele chegou aqui, alguns hematomas já estavam, né? Passou 3 dias e durante esses 3 dias ele não se alimentou. A gente levou ele para o hospital ontem, né? A temperatura dele estava um pouco alta
e o médico disse que ele estava um pouco desnutrido também por conta da falta de alimentação. Procuramos a delegacia, foi registrado o boletim de ocorrência de maus tratos, que será encaminhado ao Ministério Público, para que esse adolescente não volte, né, ao mesmo local de sofrimento. Pelo menos essa é a garantia do Conselho Tutelar, para que a gente não vai conseguir tirar esse sofrimento dele agora. Ele vai precisar ser cuidado, né? Porque, assim, o trabalho infantil, ele é muito confundido, Erickson, com... É tipo assim, mas meu filho tem que trabalhar, ele tem que aprender a viver. Certo, eu concordo. Só que não dessa maneira. É um tipo de exploração, porque ele não recebia nada para fazer esse tipo de trabalho. Ele era obrigado a trabalhar, ele tinha 2 mudas de roupa, uma muda que ele vestia, aí ele lavava à noite e depois usava para trabalhar, e aí a outra roupa ficava lá. Ele tinha 2 mudas de roupa. E, assim, muda todo o contexto familiar, a responsabilidade dos pais. Quando chegou na delegacia, que ele apresentou a identidade dele, eu percebi que ele não sabia assinar o nome quando ele tirou a identidade. E foi quando ele me contou que ele só começou a estudar quando ele tinha 11 anos de idade, porque a madrasta foi lá e matriculou ele. Quer dizer, um menino que era para estar no 8º ano, ele cursa a 6ª série, e, assim, um ensino muito precário, ele precisa de muita ajuda intelectual, que aí já gera maus tratos, um abandono intelectual, um abandono físico, né? Porque essa criança, esse adolescente, ele precisaria ser cuidado melhor por esse pai. Essa é a responsabilidade dele enquanto pai, nesse momento, que ele tem apenas 13 anos. E, assim, não é um menino ruim, né? Ele relata sofrimento, ele relata que esse pai nunca chegou com ele e disse: filho, eu te amo. Ele nunca ouviu isso do pai dele. Pelo contrário, o pai dele sempre falou que ele era filho de uma prostituta e que ele ia ser que nem a mãe, que ele não valia nada, que se ele morresse hoje, amanhã, para ele tanto fazia. Então, assim, as violências, elas eram físicas, psicológicas, né? São violências que deixam marcas. Algumas a gente vai conseguir identificar nesse momento do atendimento, as outras só o tempo que pode curar. Em relação aos procedimentos desse pai, quais foram as atitudes tomadas, né? O caso foi levado à delegacia de Manacapuru e também à delegacia de Codajás. Ele, inclusive, a informação que nós recebemos, ele chegou a estar preso porque ele demonstrou violência e agressividade contra os próprios agentes públicos, né? Sejam os policiais militares ou sejam os conselheiros tutelares que o procuraram para saber, de fato, essa situação do filho, não é isso? De fato, nós temos a informação que ainda tem uma criança no município de Codajás de 10 anos de idade que está vivendo as mesmas situações, né? A gente já entrou em contato com o Conselho Tutelar de lá. A doutora Roberta, que é a delegada daqui, entrou em contato com a delegada de Codajás. Vai ser feito todos os procedimentos. Já foi feito o boletim de ocorrência, já foi feito o exame de corpo de delito. A doutora irá fazer um relatório e vai encaminhar por precatório para o município de Codajás para que ele responda pelos crimes que ele cometeu. Em relação à criança, a esse adolescente, quais são os procedimentos a partir de agora? Com quem ele fica? Como fica essa questão do atendimento psicológico, né? A gente percebe que ele é uma pessoa muito sofrida, né? Tem, no falar dele, ele demonstra muito sofrimento e, assim, com traumas e marcas psicológicas também difíceis de serem reparadas, né? Como que fica agora esse atendimento dele? Esse adolescente será encaminhado para a rede de proteção do município de Manacapuru. Ele vai fazer um acompanhamento psicossocial. Nós já entramos em contato com a mãe dele mora em São Paulo. Devido à pandemia, está muito difícil o voo, né? Mas ela já conseguiu uma passagem para esse mês ainda. Ela vai acompanhar ele de todas as maneiras, assim, para que a gente possa cuidar e assumir a responsabilidade diante do órgão a cuidar desse adolescente, né? Nesse momento, ele precisa de cuidado, de carinho. Ele precisa de um olhar de uma família de verdade, porque ele é o pai, ele é a família, mas, infelizmente, ele não cuidou como um pai. Muito obrigado, conselheira. Bom, Mário, essa situação aqui, né, desse relato, essa história, né, que a gente conta, histórias, como você bem diz, né, histórias da vida real que a gente, infelizmente, tem que contar, porque são situações reais que acontecem no dia a dia, né, das famílias, né, do interior, de Manaus, enfim, das famílias do nosso estado. Volto contigo. Pois é, Erickson, a princípio, né, a história que me chegou aqui é que o garoto passou esses 3 dias no rio, né, sem o remo, tá? Não sei, chegou essa informação aqui para mim
E ainda bem que já foi corrigida aqui, né? Você, inclusive, trouxe essa informação que ele estava com remo. Eu até imaginei aqui, eu falei, mas como? Eu imaginei o seguinte, o desespero desse adolescente, desse garoto, foi tão grande que ele, mesmo sem o remo, ele pulou na canoa e foi embora do Rio Amazonas. Só que não, né? Ele estava com a canoa. Menos mal. Só que mesmo assim teve que remar muito, o desgaste foi muito. Ele preferiu a dúvida, a incerteza de outra cidade do que ficar na certeza de que era constantemente maltratado, agredido por aquele que deveria cuidar dele, o próprio pai. Herisson, quando ele chegou aí em Manacapuru, esse garoto, quem que ele procurou primeiro? Como que a história chegou aí no Conselho Tutelar? Ele procurou uma pessoa na rua, a pessoa ligou para o Conselho Tutelar, ele tinha contato com a mãe, ele conseguiu ligar da casa de alguém para a mãe, que é a mãe que mora em São Paulo. Como é que chegou essa história para o Conselho Tutelar? Para quem esse garoto pediu ajuda assim que chegou em Manacapuru, Herisson? Pois é, ele tinha informação, Mário, que os avós dele moravam em Manacapuru. E aí ele começou essa busca pelos avós, né? Até conseguir localizar, levou um tempo. E aí, após ele chegar na casa dos avós, os avós procuraram o Conselho Tutelar, já com essa informação da mãe, né, que ele teria chegado aqui no município de Manacapuru. Então, foi quando, a partir daí, que o Conselho Tutelar começou a realizar esse atendimento. Inclusive, ele precisou de cuidados médicos, ficou muito debilitado. Imagina você passar, né, aproximadamente 3 dias no rio sem se alimentar, né? Ele disse, Mário, em relato, que em um momento ele dormiu e a canoa seguiu. Né? Ele não conseguiu ficar acordado os 3 dias, então ele dormiu e a canoa seguiu a deriva, baixando o rio, né? E aí é importante a gente lembrar que o Rio Solimões é um rio bastante perigoso, né? Esse perímetro que ele fez é bastante perigoso porque à noite tem a questão do tráfico de drogas, que é muito intenso. Existe a questão dos piratas do rio, né? Que atacam à noite, né? Que aproveitam a noite para realizar aí as suas ações criminosas. Então, assim, além dos perigos naturais, né, comuns da região, ele enfrentou também esse outro perigo, né, de poder, que Deus defenda, ser atacado aí, né, por uma embarcação pirata ou por traficantes do rio. Ao chegar aqui no porto de Manacapuru, ele não sabia muito o que fazer, conseguiu buscar informações, né, contato, até que ele conseguiu identificar alguém que o levasse até a casa dos avós. E aí, a partir daí, foi que o Conselho Tutelar começou a realizar o atendimento dele, Mário. Tá aí, portanto, as informações aqui ao vivo e exclusivo com o nosso Herisson Araújo. Muito obrigado, Herisson Araújo. Que história impressionante. Inclusive, eu vou pedir para a gente repetir agora a entrevista, um trecho da entrevista sonora, né, que o Herisson fez com esse garoto. Né? Não sei se a gente tem aqui no ponto para que a gente possa repetir para você que está chegando agora aqui, você ouvir o relato desse garoto que era constantemente agredido, né, pelo pai. Temos já? Lá era difícil. Qualquer coisinha que eu fizesse, eu pegava porrada. Mas só vivia me batendo. Estava trabalhando, eu fui beber uma água e ele falou que não tinha pena de mim. Tu era obrigado a trabalhar? Era. Se não trabalhasse, eu não comia também. E aí, quando não trabalhava, ele te espancava? Me batia. Falava um monte de besteira. O que ele dizia pra ti? Falava que minha mãe era falava um monte de coisa. E te forçava a trabalhar? Tua mão não era assim não? Me conta como é que era antes de tu começar desse trabalho pesado, como é que era? Era normal. Aí eu fui trabalhando, pescando. Trabalhava em motor de pesca e não me dava nada. O que me dava já era os outros. Desde quantos anos tu trabalha, Rony? Desde 7 anos, desde quando eu comecei a morar com ele. O que tu assim, qual foi o ponto-chave para poder tu sair, decidir sair de lá, pegar uma canoa e vir para Manacapuru? Eu estava fazendo fogo, passar peixe, ele estava reclamando, ele mandou. Aí ele pegou um pau e bateu na minha costa 3 vezes, aí eu fiquei com raiva, aí de tarde eu vim embora, de noite.
como é que foi essa viagem até chegar aqui? Eu vim embora, só fiz pegar a canoa, aí vim remando. Aí aqui perto já eu arrumei uma carona. Aí cheguei aqui. Tu chegou a dormir, chegou a se alimentar durante a viagem? Não, Então teve medo durante tu vir pra cá, quando tu começou, enfim, pegou o rio mesmo, Solimões, e começou a viajar pra cá, tu teve medo de alguma coisa? não. Só do boto que ia me acompanhando toda hora, aí eu ainda tinha medo. Mas de outra coisa não. Tu queria chegar aqui pra se livrar do sofrimento, né? É. Depois que tu chegou aqui, qual foi a sensação que tu teve? Eu fiquei feliz por estar aqui de volta. Tu quer voltar pra lá, se ele viesse aqui, o que tu pensa em relação a todo esse tratamento, e caso ele venha aqui querer te levar, tu quer voltar pra lá? Quero não. Eu prefiro ficar aqui do que ir pra lá. Tá aí, ele prefere ficar em Manacapuru do que voltar ao morar na mesma casa que o pai, né? Que pai? Para mim isso não é pai. Inclusive, hoje é uma data, né, instituída pela ONU como o Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. Inclusive, hoje é uma data importante também para a ONU, né? E, Erison, você teve frente a frente com esse garoto, aí você conversou com esse garoto, mais uma vez ouvimos o relato dele, e você se impressionou, né? Ou você olhava para um garoto você está olhando para um garoto de 13 anos, mas como é que é? Não parece que ele tem 13 anos, parece que ele tem mais, parece que ele tem menos. O que me impressionou, as mãos grossas, né, desse garoto e os pés também completamente ressecados, não é isso? Mário, o corpo dele parece que ele tem menos que 13 anos, mas as mãos e os pés aparentam que ele tem muito mais que 13 anos. Parece uma pessoa de idade que trabalhou anos e anos e anos na agricultura, na roça, né? Parece uma pessoa que já tem a vida, assim, formada e trabalhou a vida toda na roça. É de se impressionar essa situação. Os pés dele bastante machucados, né? As cicatrizes muito fortes ainda da questão, né, de ele estar trabalhando dia e sol, e pelo que a gente percebe, é que ele não usava proteção nenhuma, né? Eu acho que até descalço ele trabalhava. E aí ele disse que eles moravam na sede de Codajás, só pra gente entender. Eles moravam na sede de Codajás, mas que ele era levado para a zona rural do município, um terreno onde o pai tinha essa plantação, cultivava, né, alguns produtos agrícolas, e era nesse terreno que ele era obrigado a trabalhar na agricultura. Só para a gente também ressaltar a gravidade, também a agressividade desse pai, ele disse que até os 11 anos ele conseguia, apesar da dificuldade, né, ele tinha a madrasta que, apesar de não ser a mãe, ainda de certa forma tentava intervir com relação a essa situação dos maus tratos, né? E ela também, mas só que ela não suportou também as agressões desse homem e foi embora. A partir do momento que esta mulher foi embora, saiu de lá da comunidade, foi embora para outra cidade, os maus tratos, as agressões, ele relatou para a gente que triplicaram, porque esse homem ficou mais violento, ficou mais agressivo, e aí ele teve, né, que cumprir as funções, né, teoricamente, que essa mulher fazia. Ele tinha que cuidar, além da questão da agricultura, além da questão da pesca, tinha que cuidar dos afazeres domésticos, das coisas de casa. Uma situação bastante lamentável, Mário. E ele só comia depois que ele pescava, ele tinha que também se virar para a comida dele, né? Fazia tudo em casa e daí era forçado a trabalhar no campo. Daí a gente percebe o porquê que as mãos, né, e também os pés são ressecados, é devido a esse sol, todo esse sol, coitado desse garoto de 13 anos. Erison, explica para quem está acompanhando o programa, até para quem está também em outros estados acompanhando através do YouTube, qual a distância entre Codajás e Manacapuru? Quanto tempo esse garoto, ele ficou 3 dias, né? Mas geralmente assim, de carro dá para ir ou só vai de barco? Explica, tem correnteza, ele sofreu realmente muitos riscos, que ele falou aí dos botos que o acompanhavam, né? Na verdade, só vai de barco, né? Não tem como ir de carro, porque
os municípios não estão interligados, né, por estrada, somente através do rio Solimões é que se consegue chegar em Codajás. Só para a gente ter uma ideia de distanciamento, de Manacapuru a Codajás, você passa por 5 outros municípios. 5 outras cidades, né? A gente tem uma noção de distância. E as cidades amazônicas, né, são cidades que são distantes, comumente são distantes uma das outras. Então, e assim, a única vantagem que eu posso, se é que a gente pode falar isso, né, Mário? A única vantagem que ele teve é que ele veio descendo o rio, baixando o rio, o que ajudou ele, inclusive quando ele ficou à deriva, quando ele dormiu na canoa, o que ajudou ele a seguir a viagem ainda, né, que sem remar, porque o rio Solimões é um rio bastante corrente, né, e ele vinha a favor da correnteza. Por sorte, ele relatou ainda que para conseguir chegar ao porto de Manacapuru, porque imagina só, você vai no rio Solimões, né, um rio distante, um rio grande, e para você chegar ao porto de Manacapuru, ele contou já nas proximidades aqui da cidade, com a ajuda de uma outra pessoa que puxou a canoa dele, veio rebocando a canoa dele e encostou ele no porto da Terra Preta, que é o porto de Manacapuru. Se isso não tivesse acontecido, se ele não tivesse tido esse apoio, né, sabe-se lá sequer se ele conseguiria parar no porto de Manacapuru. Quem sabe ele não passaria direto, né, de Manacapuru, porque ele também não conhecia a cidade, né? Ele saiu daqui com 7 anos de idade. Então ele não conhecia a frente da cidade, como era a cidade. Então, se ele passou por 5 cidades, imagina só se ele não passaria também por Manacapuru, se ele não tivesse tido essa ajuda no meio do rio Solimões, de uma pessoa de uma outra embarcação que rebocou ele até o porto da Terra Preta, até o porto de Manacapuru, Mário. Pois é, para muita gente isso aí é sorte, para mim é o próprio Deus agindo. Eu penso assim. Mas olha, o Herisson, é uma história impressionante. Esse garoto aí que saiu daí com 7 anos, ele foi morar com o pai, talvez ele imaginou o quê? Eu vou morar com meu pai, porque meu pai eu vou trabalhar com ele, vou ajudar meu pai. Assim vários e várias crianças, adolescentes querem, né? Olha pro pai e tem aquele espelho. Eu mesmo, quando eu olhava meu pai trabalhando, ele apresentando um programa de televisão, era meu espelho, eu ficava querendo ser igual a ele. Então a criançada tem isso, né? O filho ele tem isso pelo pai. Só que foi uma grande decepção. Na verdade, a maior decepção da vida desse garoto foi esse convívio aí turbulento com o pai, né? Com o pai. E vai deixar sequelas pro resto da vida. Com certeza esse garoto, o Herisson, 13 anos, pro resto da vida ele jamais vai esquecer o que o pai fez com ele. Esse garoto precisa de um tratamento psicológico, jamais vai esquecer. Quer ver? Me dá novamente aí o que é que esse garoto falou. Para quem está em casa, presta atenção no que é que esse garoto falou. Jamais ele vai se esquecer disso. Traz para mim. Lá era difícil. Qualquer coisinha que eu fizesse, eu pegava porrada. Mas só ninguém me bater. Estava trabalhando, eu fui beber uma água e ele falou que não tinha pena de mim. Tu era obrigado a trabalhar? Era. Se não trabalhasse, eu não comia também. E aí, quando não trabalhava, ele te espancava? Me batia. Falava um monte de besteira. O que ele dizia pra ti? Falava que minha mãe era falava um monte de coisa. E te forçava a trabalhar. Tua mão não era assim não? Me conta como é que era antes de tu começar desse trabalho pesado, como é que era? Era normal. Aí eu fui trabalhando, pescando. Trabalhava em motor de pesca e não me dava nada. O que me dava já era os outros. Desde quantos anos tu trabalha, Rony? Desde 7 anos, desde quando eu comecei a morar com ele. Qual foi o ponto-chave para poder tu sair, decidir sair de lá, pegar uma canoa e vir para Manacapuru? Eu tava fazendo fogo, passar peixe, ele tava reclamando, ele mandou. Aí ele pegou um pau e bateu na minha costa 3 vezes, aí eu fiquei com raiva. Aí de tarde eu vim embora, de noite. Como é que foi essa viagem até chegar aqui? Eu vim embora, só quis pegar a canoa, aí vim remando. Aí aqui perto já eu arrumei uma carona. Aí cheguei.
Tu chegou a dormir, chegou a se alimentar durante a viagem? Não. Tu teve medo durante tu vir pra cá? Quando tu começou, enfim, pegou o rio mesmo, Solimões, e começou a viajar pra cá, tu teve medo de alguma coisa? Não. Só do boto que ia me acompanhando toda hora, aí eu ainda tinha medo. De outra coisa, não. Tu queria chegar aqui pra se livrar do sofrimento, né? Depois que tu chegou aqui, qual foi a sensação que tu teve? Eu fiquei feliz por estar aqui de volta. Tu quer voltar pra lá, se ele viesse aqui, o que tu pensa em relação a todo esse tratamento? E caso ele venha aqui querer te levar, tu quer voltar pra lá? Eu não. Eu prefiro ficar aqui do que ir pra lá. Tá aí. Que história impressionante, né, o Erison? É uma história impressionante, só quem é pai, principalmente quem é pai, quem é mãe, né, sabe a dor. E quem já passou por isso, né, o Erison? Porque muita gente, às vezes, hoje a pessoa é adulta, mas ninguém conhece a história. Às vezes a pessoa é bem-sucedida, olha como essa pessoa é bem-sucedida, mas não sabe o que é que passou na vida, né? É isso mesmo. Eu conversava agora há pouco, inclusive aqui em off, né, assim, nos bastidores, e a gente relatava justamente isso, né? Porque assim, Mário, quem vê a história, né, a gente se assusta quando a gente tem noticiado isso, quando a gente tem presenciado isso, mas é algo, infelizmente, muito comum, né, no interior da região, né, no interior do Amazonas. É algo muito comum essa questão do trabalho braçal e da obrigatoriedade das crianças desde cedo ajudar na agricultura, no trabalho pesado. Eu acho, né, que esse pai realmente passou dos limites, porque assim, como a gente relatou e como a gente ouviu, né, o relato dele aí, além de toda a questão do trabalho que ele fazia na agricultura, né, na pesca, ele ainda era fortemente agredido, né, e tinha que, inclusive, trabalhar para comer. O dia que ele não trabalhava, ele não comia, porque o pai dizia, não trabalhou, não come. Então ele tinha, por obrigação, trabalhar para poder comer. E, fora isso, quando ele se recusava a ir, ele era fortemente agredido com pedaços de madeira, né, com o que o pai tivesse na mão. Essa é a frase dele. Quando a gente pergunta, com que ele te batia? Né, como tu era agredido? Ele responde, com o que ele tivesse na mão. Só para a gente ter noção da gravidade, né, da agressividade desse homem de 55 anos, desse pai de 55 anos, que, né, não é se a gente analisar, não é uma pessoa de muita idade. A gente pensa que, né, essa questão do trabalho infantil era bastante comum na década de 60, 70, 80, e aí as pessoas nascidas, né, em décadas atrás, tinham essa ideia de que era necessário que os filhos trabalhassem, ajudassem na roça, ajudassem na agricultura, mas o tempo mudou, né? As coisas mudaram. Outras prioridades foram surgindo, como a prioridade da educação. Que esse menino teve cesseado esse direito à educação, ao ensino regular, à escola, até aos 11 anos de idade. Até aos 11 anos de idade, ele não sabia escrever o nome dele, porque a única coisa que ele sabia e era obrigado a fazer era roçar o terreno, plantar, colher e pescar. Ele não sabia o que era escola, até aos 11 anos de idade. Então a gente percebe que os traumas, além de físicos, os traumas intelectuais, os traumas psicológicos, são assim, de cortar o coração, né, da gente que acompanha essas histórias e também do telespectador. Tenho certeza que a gente está acompanhando, vendo essa história, vendo essa situação, deve estar também horrorizado e com o coração partido, porque muita gente se vê, né, na pele desse menino, muita gente já passou por isso, se sente na pele desse menino de apenas 13 anos de idade, e assim, um sofrimento que a gente fica assim, triste em poder ter que comentar, em poder ter que falar, mas algo necessário que a gente precisa falar porque é algo muito real e que acontece bastante ainda em nossa região, Mário. Com certeza, né? E aí, aquela coisa, a gente não é contra, né, o filho ajudar o pai de vez em quando, ajudar a mãe nas atividades domésticas, né? Porque a mãe às vezes está um pouco velha, às vezes cansada, precisa da ajuda dos filhos. É muito bacana de vez em quando o filho vai lá, mãe, deixa eu lavar essa louça aqui para a senhora, deixa eu lavar esse banheiro aqui, pai, deixa que eu limpo o quintal aqui, me dá enxada que eu vou lá e limpo o quintal.
é uma coisa. Agora, tirar o garoto da escola e simplesmente obrigá-lo a trabalhar e ainda obrigá-lo o seguinte, olha, se você não trabalhar hoje, você não vai comer. Aí realmente esse pai é totalmente sem noção, sem amor no coração. O que me chamou a atenção também foi que a conselheira tutelar falou que em conversa com esse garoto, o garoto falou o seguinte, ela perguntou, ele já disse para você por acaso alguma vez, filho, eu amo você, eu te amo? Ele respondeu que não. Então é um garoto que durante todo esse tempo ele não teve nenhum, não recebeu nenhum carinho, nenhum afago do pai, né? Nenhum abraço, nenhum beijo do pai, nada. É um garoto também, acima de tudo, além de sofrido, Erison Araújo, meu amigo, meus amigos telespectadores do Amazonas, é um garoto também carente de um abraço, carente de amor e que com certeza essa violência que ele sofreu vai trazer consequências, como já trouxe, né? Mas para o resto da vida ele jamais vai se esquecer. Quando perguntarem para ele crescer, quem é teu pai? Você é filho de quem? Eu imagino que talvez ele responda, olha, eu não tenho um pai. Talvez ele responda. Ou então ele vai puxar do bolso essa história de dor e sofrimento que acreditamos, né, Erison, que agora ele chegando aí em Manacapuru contando essa história, chegou ao fim. Pelo menos bem tratado agora ele vai ser. O ideal seria que ele tivesse com o pai ou com a mãe e que fosse bem tratado, mas já que isso não aconteceu, que pelo menos ele vai ter todos os cuidados e atenção aí, principalmente da conselheira tutelar aí de Manacapuru, não é isso? É isso mesmo. E também, Mário, ele passa a ser acompanhado pelos avós, né? Inclusive, os avós fizeram questão, né, que ele relatasse essa história para a nossa equipe. Os avós fizeram questão que ele conversasse conosco, porque eles também não admitem, né, tudo isso que aconteceu com esse adolescente. Eles não admitem tudo que ele passou e eles queriam que ele falasse, relatasse. Primeiro, para que situações como essas não possam mais ocorrer com ele. Segundo, que sirva de exemplo para que outros pais, ou que outras famílias, ou que outras crianças que estejam passando por situações parecidas tenham a capacidade de entender o quanto isso é errado, o quanto isso é prejudicial para a criança, né, para o futuro dessa criança, desse adolescente, porque é difícil, né? As marcas algumas serão, inclusive, Mário, eu arrisco a dizer que algumas serão até irreversíveis. Algumas marcas, não falo das marcas físicas, mas eu falo das marcas que ele vai levar, né, sentimentais, de afeto. Essa é uma que, sem dúvida, ele vai levar por toda a vida, essa falta de afeto que você bem relatou aí, que foi relatado pela conselheira, que ele comentou com ela, né, disse no seu depoimento, na sua declaração ao atendimento aqui no Conselho Tutelar, essa falta de afeto, ele vai levar isso por toda a vida. Porque é muito difícil e é até difícil para entender como é que um pai não consegue dar, no mínimo, afeto para um filho, né, Mário? Amigo Erison Araújo, parabéns a você, essa história aí, na verdade, serve de lição para muita gente. Meus parabéns por essa história que você contou aqui ao povo do Amazonas, ao Brasil também, que nos acompanham pelo YouTube, pelo canal do YouTube. Parabéns a você e a nossa roça, e agradeço a atenção da conselheira tutelar com a nossa equipe. Muito obrigado, Erison Araújo.